capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento como um som veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correu aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos estes homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um em sua própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer estas coisas? Com estas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero abraçar a grande família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos. Que Deus vos abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. O Café com Jesus, o Encontro dos Vasos, o Congresso Línguas de Fogo, da Bahia para o Brasil. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Aumente o volume do seu rádio. Faça uma conexão entre o seu celular e o computador. Aliás, o aparelho de televisão. Compartilhe o nosso programa, curtam, participem, dê o seu like, tá bem? Compartilhe. Entre em minha página no Facebook, entre em minha página lá no YouTube. Leve Jesus através da minha voz, ganhe almas, leve as boas notícias, porque estamos em um tempo de avivamento. Bom dia, Espírito Santo. Que a presença da Trindade augusta e divina seja real, que o sábio arquiteto nos envolva do Iapoque ao Chuí. Deus abençoe vocês que me ouvem na Europa, na África, na Oceania, nas Américas. Deus abençoe vocês que me ouvem aí na Califórnia, nos Estados Unidos, em Boston também, em Washington, pessoas que me acompanham em Toronto, no Canadá, em Sydney, na Espanha, pessoas que estão lá na Sibéria nos acompanhando, também lá no Alasca,
também lá na nossa bela e querida Lisboa, Portugal, em Angola, Moçambique, Paraguai, Uruguai, muita gente me acompanhando no Uruguai, no Paraguai, na Itália também, na Europa, toda a Europa, pessoas nos acompanhando em todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Deus abençoe todo o povo aí do estado do Rio de Janeiro, ligados com Bom Dia Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pará, estado de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Paraíba. É o grande encontro de vasos de 5 da manhã às 7 da manhã, pela cruzeiro.com.br, pela Cultura da Bahia, pela Nazaré FM, cobrindo todo o Recôncavo, pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos por várias emissoras online comunitárias também por todo o Brasil, retransmitindo agora o Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe. Evânia Sapucaia já está conosco, Lígia Magalhães, Claudete Aparecida da Silva também, Walter Balbino está ali já colocando o número do telefone, que é o número do Pix, do Bom Dia Espírito Santo. Rogério Magalhães já está antenado conosco, diretamente do Distrito Federal. Pode ir chegando, família linda, que forma comigo a grande corrente. Maria de Lourdes também. Bom Dia Espírito Santo. Peço oração para mim e o problema da visão e problemas no ouvido, estaremos orando. Rogério está ali conosco, Alexandra Miller Oliveira, a doutora pastora serva de Deus, esposa do meu amigo pastor Fábio de Oliveira, Canela de Fogo ali ao lado da missionária Ruth Brunelli de Oliveira, forma aí uma dupla poderosa, Alexandra e missionária Ruth. Deus abençoe todas as pastoras e pastores do Distrito Federal. Nelma Souza Borges também já chegou. Pode chegando, família linda, porque hoje é quarta-feira, dia 17. Cida Lopes também já está ali conosco. Seja bem-vinda, Cida Lopes. Dalva Rodrigues, Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe, uma das avenidas mais conhecidas de Salvador. Deus abençoe. Irmã Guida, nós a chamamos carinhosamente de Irmã Guida, Dona Guida. Guida é Guida, rapaz. Maria Eugênia Santos é a mãe da Mônica, da Patrícia, da Bianca e também da Fernanda. Fernanda, que está nos assistindo lá em Boston. Iraci Costa, Paulo Henrique também já está conosco. Paulo Henrique, presidente, é forte, hein? Paulo Henrique, presidente. Presidente de quê, Paulo? O que você preside, vaso de ouro? Deus te dê cada dia mais a graça e o dom de presidir, de administrar, tá bem? Berenice Santos de Souza também já chegou. Samuel Ribeiro, Deus abençoe Samu. Maria Luísa, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro dos Vasos. Já são 7 horas, aliás, 5 horas e 17 minutos. Lembrando que hoje começa. Hoje é quarta-feira. Ah, missionário, quis dizer presente. Mas Deus já te deu, Paulo, o dom de presidir também. Você será pastor de pastores. Guarda esta profecia, viu? Você será pastor de pastores. Você errou aí a palavra, não foi porque quis, foi pelo Espírito Santo.
Então, guarde, você será pastor de pastores. Amém, amém, amém. Berenice também já está ali conosco. Hoje é dia 17. Hoje começaremos na catedral e na sede, em duas igrejas, das quais eu sou pastor local. Eu desenrolo este rolo, indo de uma para outra. Temos uma equipe abençoada. A Ana Paula de Jesus já está conosco, Paulo Henrique. A gente desenrola este rolo. São duas arcas, duas tendas, em dois locais diferentes, aqui em Salvador, no bairro da Liberdade, onde está a nossa sede, o útero da igreja na Bahia, e também na catedral, no coração da antiga cidade, no Largo das Sete Portas. Em cada uma delas eu tenho hoje a presença da arca, uma tenda com os panos amarelo, azul, branco, vermelho, lilás, como a tenda que Abraão, Moisés, principalmente Moisés, tinha, aonde ficava a arca. Cada cor daqueles panos tem uma revelação. Então hoje nós começaremos a campanha aguardada durante todo o ano. Por quê? Porque é a campanha de 60 dias. Mas não são muitos dias, missionário. São. Mas a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. A gente ainda diminuiu. 3 meses. E a família de Obed-edom, viu, Gislane Fernandes, tornou uma família abençoada em todas as áreas. Eles foram tão abençoados que quando a arca voltou para Jerusalém, Obed-edom foi atrás da bênção. A arca hoje não é mais uma peça. A arca hoje é Jesus. Temos que estar atrás de Jesus. Dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, renovação. Havia o maná que foi guardado com carinho, que é o maná que nós iremos participar da ceia nas bodas do Cordeiro, o maná escondido. Havia também as tábuas dos mandamentos, que representa a lei, as regras, os princípios de Deus, a Bíblia. Então, dentro da arca havia maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. E ali aonde a arca chegava, a graça, a glória de Deus também chegava. Mas nós vamos falar do período da graça que estamos vivendo, os favores de Deus. É uma campanha esperada por todo o povo que crê no sagrado, no santo, no revelado, no profetizado, no escrito. É uma campanha sobrenatural. Estaremos ministrando as 7 unções. Não em 7 vezes. Todas as essências sacerdotais sagradas dentro de uma taça. Dá-se o nome da unção com cheiro de Jesus, o perfume de Cristo. Eu falei ontem, repito, no ano 75, 76, 77, 78, quando eu estava em Brasília, apóstolo Doriel nos ungia com esta unção.
A unção com o cheiro de Jesus. Porque ele tinha unção sacerdotal. Ele tinha este perfume de ser Senhor, Salvador, professor, profeta. Ele tinha todas as unções porque ele é Deus. E esta é a unção que nós vamos ministrar para cura, libertação, prosperidade, salvação, transformação, diante da arca, vestidos com um guardapó branco, que representa a roupa sacerdotal, pela misericórdia. Serão dias diferentes. Todas as quartas, sextas e domingos, de hoje até o dia 12 de janeiro. Queremos encerrar o ano. Este ano de pandemia e de tantas tragédias. Queremos começar o ano da vida. 2022 é o ano da vida. O Espírito Santo falou comigo. Eu darei vida. Nós queremos viver para contar da morte, para combater a morte. Só nós que temos o Espírito da vida podemos profetizar a ressurreição em todas as áreas. Então, 2022 é o ano da vida para seu filho, sua filha, seu marido, sua nora, seu genro, para você, vovó, para você, papai, mamãe, bebê que está sendo gerado no ventre materno, vida com abundância, vida com o cheiro de Cristo, vida com a revelação da língua de fogo, vida com Deus, viu, Raimundo Francisca, viu, Jane Silva, vida com Deus. Então, prepara a igreja, povo de Salvador, liberdade, povo da grande região metropolitana de Salvador, viu, Gislane Fernandes, será muito forte, viu, Gildete Rodrigues. Hoje começa a campanha. Eu quero entregar em sua mão o projeto de vida, hoje já, para 2022. A folha para você fazer o pedido. Quero entregar hoje em sua mão, ao passar diante da arca no altar. O altar é o lugar alto da igreja, é o lugar santo. É o lugar onde tem relâmpagos e trovões. E só sobe no altar quem Deus permite. Viu, Berenice? Está me acompanhando aí na Califórnia. Ainda é noite, mas antes de dormir, vim ouvir a palavra de Deus transmitida pelo Senhor. Amém, Berenice. Deus te abençoe, filha. E Deus abençoe o povo aí na Califórnia. Eita! Deus abençoe os brasileiros que moram em todo Estados Unidos da América do Norte, de costa a costa. Meu abraço a todos os brasileiros americanos que moram nos Estados Unidos. Tá bem? Meu abraço a você, Berenice. Jesus te abençoe, filha querida. Seja aí uma língua de fogo. Tá bem? Olha, este é o hino que nós vamos louvar, louvar, louvar. Pastor José Teles vai cantar, evangelista Newton vai cantar, Robilene, toda a igreja, porque Jesus vai perfumar a igreja,
perfuma a igreja. Quem canta é Shirley Carvalho. Hoje é um dia poderoso. Marcos Antônio Costa também ali já está conosco todas as manhãs. Maria José Pinheiro, Walter já está colocando ali o número do meu celular, que é o Pix, para você enviar uma oferta, um dízimo, um voto, porque há uma profecia de destravamento até 15 de dezembro. Marisa Torres já está também conosco, Meire Leite, sejam todos bem-vindos para mais um Congresso Línguas de Fogo logo pela manhã. Muita gente acordando pela manhã no Brasil. Nos outros países, principalmente na Europa, são 5, 6 horas na frente. Lá na Califórnia é noite agora, segundo nos informou a nossa serva de Deus, pastora amada. Pode continuar comunicando comigo de qualquer parte do Brasil, do exterior. O programa é o Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? Compartilhe, entre em minha página no YouTube. Eu tenho 223 ou 4 programas gravados. Você pode adiantar para ouvir apenas a mensagem. Curtam, compartilhe, pregue o evangelho através da minha voz. São mensagens simples, mas mensagens bíblicas, sem nenhum tipo de adultério. Tá bem? Profecia forte, Deus abalando a terra dos viventes. É isto aí, Meire. Deus está falando com a terra. Esta profecia que vocês acabaram de ouvir, eu estava falando em nossa convenção em Brasília. Eu não conhecia bem o pastor. Deus mandou eu ministrar sobre ele e Deus o usou para entregar um recado forte para o nosso Ministério Brasil sobre o avivamento que estava chegando, a bênção dos princípios deste ministério, e assim foi profetizado, e assim nós divulgamos em todas as nossas redes, e o Brasil ouviu esta palavra profética do pastor Elias, que foi fortemente usado por Deus. E quando Deus fala, a gente sente comunhão e confirma. Então, o Senhor está renovando, restaurando princípios do que ele havia dado ao apóstolo Doriel de Oliveira em 1964. Para este ministério. É um ministério de libertação, de salvação, cura divina e sinais e maravilhas do céu. Por isso que hoje aqui na Catedral, na Bahia, e na sede, começaremos a grande campanha da Arca, as 7 essências no altar. Sempre na quarta, na sexta e no domingo, estaremos nestas ministrações sacerdotais, ministrações proféticas, ministrações espirituais. Tá bem? Coloque aí agora o copo com água, para que esta água transforme em remédio para cura e libertação. Coloque também aquela caneta que você vai assinar contratos, papéis, escrituras, documentos, a caneta consagrada, caneta de fogo. Caneta de fogo. Coloque aí também um pouquinho do azeite de oliveira, para você ter o óleo ungido em casa, para ungir a boca do filho, da filha, o carro, a moto, para ungir a construção, para ungir pessoas enfermas. Aonde você ungir, você expulsa os demônios e implanta o reino de Deus. Você pode fazer isso. Você é um Jacó
do século 21. Você é um Moisés, um Davi, que venceu Golias do século 21. Você é um Pedro, um Paulo. Você é uma pessoa usada por Deus em seu tempo, em seu século, em sua geração. Então, não negue a fé. Rompa as cadeias das trevas com a fé e a luz que você tem. Tenha o santo óleo como instrumento de marcar território e de trazer a glória do Senhor. Ponha aí um pouquinho do azeite de oliveira em uma xícara, em um copinho, em uma latinha, em um vidrinho, em um frasquinho para consagração, porque eu aprendi assim e continuo crendo assim, porque assim é da vontade do Espírito Santo, o meu grande amigo, tá bem? Já são 5h38. Vamos com corinho agora. Vamos ouvir alguns corinhos com Raquel, porque estes corinhos estão também abalando o Brasil. Corinhos do tempo antigo, Patrícia Santos. Fernanda estava ali, eu não sei se é a Fernanda Santos lá de Boston, filha da irmã Guida, mas apareceu ali a Fernanda. Se for Fernanda, confirme aí para mim, filha amada. Vamos louvar ao Senhor, corinhos de fogo, viu, Robilene? Hoje é dia de cantar, Robilene, perfuma Jesus, perfuma a sua igreja. Bom dia, Espírito Santo. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, Satanás. Minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, o demônio sai, quando o anjo do Senhor vem operar. A doença sai, o demônio sai, quando o anjo do Senhor vem operar. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando aqui neste lugar. Deus mandou divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Jesus está curando aqui neste lugar. A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima, a minha fé está em Jeová. Deus abençoe Maísa Bittencourt, está conosco. Ontem pessoas ligaram pedindo a cobertura espiritual, o jejum, a oração e o perfume de Cristo. Mas o perfume será ministrado na igreja, nestes dias da campanha diante da arca, as 7 essências sacerdotais. Tá bem? Venha receber. Tragam peças de roupa, fronha de travesseiro, lençol, garrafinhas com água, ferramentas de trabalho, porque hoje começa a campanha de 60 dias, com o hino Perfuma Jesus, perfuma a sua igreja. É o hino oficial da campanha da arca.
Robilene estará cantando, Newton, pastor José Teles, toda a equipe de levitas da sede da catedral. Ademar Lopes de Queiroz ontem ligou pedindo a cobertura espiritual e o perfume de Jesus. Olha que coisa, rapaz. Almerinda Ribeiro também, Andressa do Amor Divino. Anésia dos Santos França. Ariane Vitória dos Santos Basílio e Isabel de Itapetinga. Deus abençoe, povo de Itapetinga. Meire Leite, eu estava ouvindo o Senhor ontem pela tarde. Me lembrei da palavra que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Deus te abençoe, Meire. Você é Canela, filha. Você é Rebeca, noiva do Cordeiro. Pastor José Antônio de Melo já está conosco, e CB Caruaru também. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil e para todos os continentes. Marisa Salles, Shalom. Shalom, Marisa, Shalom. Shalom, Shalom. Berguina Ferreira também pedindo oração, Freira, aliás. Daniela da Cruz, Edivaldina Barros, Elisângela da Silva, Eucrides dos Santos, Eurides do Cia, Graziele Jasmin, Jaciara Severina, Jefferson dos Santos Santana, José dos Santos Ferreira, José Ribeiro Santana, Lázaro dos Santos Nascimento, Letícia Valéria, Maria Costa Santos, Nayara Freire, Odete da Conceição de Candeias, Oswaldo Miranda, Padre Damião, Késia Fontes, já está também ali conosco, Valdice Salles, Zacarias Francisco dos Santos, Zoraide Alves e tantas outras pessoas ontem ligaram pedindo a inclusão de seus nomes na corrente, na campanha da arca e pedindo a bênção de Deus. 5h45. Deus abençoe todo o povo de São Paulo. Amanhã, Cipriana de Melo já está conosco, a pastora forte do sul de Minas. Deus abençoe sul de Minas. Deus abençoe Três Pontas, Três Corações, Varginha, Pouso Alegre, Machado, Poços de Caldas. Deus abençoe São Paulo. Amanhã à noite nós vamos estar reunidos em São Paulo. Quinta-feira à noite, sexta-feira o dia todo e domingo e sábado até meio-dia. Ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, com o apóstolo Jair de Oliveira, nossa diretoria, mais de 2.000 pastores reunidos em oração pelo Brasil. Oração pelo Brasil. Estaremos em São Paulo quinta-feira à noite, sexta-feira o dia todo e domingo e sábado pela manhã, no bairro da Liberdade, no auditório dos imigrantes japoneses, no centro da antiga São Paulo. Serão dias abençoados por Deus de oração e ministração. Casa da Bênção é assim, rapaz. É ministério tronco, é ministério forte. Não é ministério de confusão, de divisão, de inveja, de briga, não. É ministério que vem no coração de Jesus. Para o apóstolo Doriel, se espalhou por todo mundo. Ministério abençoado. Viu, Leandra Lisboa? Deus te abençoe. Cipriana,
sabe do que eu estou falando, que é pioneira da nossa Igreja Brasil. Deus abençoe. Meire Leite, Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo de São Paulo, vamos estar aí. Deus abençoe Minas Gerais também. João Carlos de Araújo Silva, a paz, pastor, a paz, João. Te abençoe, filho. Seja bem-vindo ao Encontro dos Vasos. Tá bem? Ao Bom Dia Espírito Santo, ao Congresso Línguas de Fogo. Alguém sempre está me ligando e passando aqui para mim uma mensagem dizendo: coloca a profecia novamente, missionário. Esta profecia está abalando o Brasil. Coloque novamente aí para mim. Deus usando o profeta em Brasília. Deus usando o pastor Elias Chave também na minha instrumentalidade. Quando tivemos uma oportunidade em julho, Deus falou com o ministério, Deus falou com a terra. Bom dia, Espírito Santo. Os contes não tem. Não tem, Elias. Só quem tem a saliva que abre os olhos de cego é você, eu. Só quem sabe aonde perdeu a dracma, o machado caiu. Só quem sabe o mistério da farinha, do azeite, sou eu e você. Taikan Telebais, profeta, entende, profeta. Taiande caça, pari, ande pai, de canta, Ei, pari, ande pai. Repalabantuite revócio, remanquet serve al muite manto de profia dai, rebelabuntu e a cassa derianda lava sodria, ai o acheve redi olomo condede, alabacion de rebacata ramassai, estou eu neste lugar ravassar, remonto e até o ensai, minha glória está restaurando princípios nesta casa, ela mandará o Atsevá, onde acaba sai, porque nesta casa os sinais e maravilhas voltarão a acontecer. Igreja minha, enchei-vos da minha presença, porque é o tempo do fim, diz o Senhor. Decante bale fale chorian, decale siri bale pai, de baharian, decale bale shi, decante bale. Eu já ouvi esta profecia mais de 500 vezes. E todas as vezes que eu ouço, eu sinto a glória de Deus. Porque não foi uma profecia inventada, criada ou paga. Foi-me dado o microfone para mim falar uma mensagem. E no momento em que eu andava entre os pastores, o Elias estava ali. Eu não o conhecia bem. Ele estava com máscara e eu não sabia quem era. Por uma revelação, Deus mandou eu ministrar a imposição de mãos sobre ele. E veio a palavra da profecia para todo o ministério ali reunido. Os que crê foram impactados. Os que não crê continuam em outra visão. Mas uma coisa eu sei, Deus falou forte sobre restabelecer princípios e trazer a mensagem da libertação, da cura divina, dos sinais de Deus, que são princípios que Deus estabeleceu
para os pilares da igreja primitiva, que está em Mateus capítulo 10, curar enfermos e expulsar demônios. Levar a mensagem do Evangelho, que são as notícias de boas novas. Este foi o selo do apostolado do apóstolo Doriel. E nós somos seus discípulos para dar continuidade ao ministério que Deus o revelou. E ao ministério bíblico que está lá em Mateus capítulo de número 10. E que está também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A obra de Deus é assim. Ela é a mesma obra de geração a geração. Deus é Deus de princípios, sinais, prodígios e maravilhas. Hoje são muitos sermões lindos nos altares. Sermões de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Mas apenas letra. Apenas sociologia, psicologia e tanta gia. E às vezes as ovelhas entram enfermas, como entravam na sinagoga. Na sinagoga. E voltam doentes. Porque falta obediência aos princípios do evangelho de sinais. Imposição de mãos. Unção com óleo. E libertação dos cativos. São sermões maravilhosos, de um preparo, de um esboço, de arrebentar com a cabeça de qualquer sábio. Mas evangelho não é só palavra, tem que ter as manifestações. Jesus mandou impor as mãos. E aí a turma hoje não faz isso mais. Só hora do altar e manda embora. Precisa haver imposição de mãos. Unção com óleo. E voltar aos princípios do que ele estabeleceu aos pilares da igreja primitiva. Hoje não tem mais Tiago, nem Pedro, nem João. Hoje existe muitos Judas. Hoje existe muitos incrédulos no altar, que querem apenas a cadeira de Moisés, mas não querem usar o cajado, com medo de enfrentar Faraó e suas cobras e serpentes. Aí, o diabo vai ganhando campo dentro dos templos e até nos altares, porque falta a autoridade para pôr as mãos e libertar os cativos. As almas vêm doente e voltam doente. Doença física, emocional, psicológica, traumas e neuroses. Os pastores se transformaram em políticos, em professores, em doutores, e esquece que o chamado dele foi para pregar o evangelho como precisa ser pregado. São tantos diplomas e anéis de formatura. São tantos cursos e pós e PhD em todas as áreas. Tudo isso é muito bom, mas a letra matou o espírito. O espírito ficou sufocado.
Ao homem foi dado livre-arbítrio. Escolha o Espírito de Deus. A ordem de Jesus de impor as mãos. Igrejas de libertação que viraram verdadeiras sinagogas. O príncipe está ali, da igreja, o pastor. E a irmã continua com a dor na coluna, com o demônio agarrado nas costas. O homem da mão mirrada está no canto da sinagoga, precisando da cura. Abram a Bíblia de vocês. Esta é uma mensagem que me incomoda todos os dias. Saber que pregadores do Evangelho aceitaram o ID, aprenderam a fazer o trabalho de libertação, salvação, e encostar o cajado. Mas Deus é Deus de princípio. Por isso que esta profecia que nós ouvimos, eu já ouvi mais de 500 vezes, provoca em mim um impacto, saber que Deus há de renovar os princípios, tanto em nosso ministério como em outros ministérios. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o que Jesus falou e Lucas escreveu. Ficai na cidade de Jerusalém, capital da bênção, terra da promessa, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois da morte de Jesus, da ressurreição, depois da morte, aliás, eles reuniram no cenáculo para esperar a promessa. Eles aguardavam a promessa. E feliz é quem aguarda a promessa. Crê. E não perde o foco. E não perde a visão. E não perde o caminho. E não perde a unção. Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Cumpriu seu dia de Pentecostes, festa da colheita da safra, festa que reunia gente de todas as partes do mundo em Jerusalém, festa espiritual e também de agradecimentos a Deus pela colheita daqueles dias. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Parte do discipulado e do apostolado de Jesus, que Jesus havia preparado para dar continuidade à sua obra. E de repente, sempre tem o de repente de Deus. Veio um som, porque Deus é Deus de som. Deus é Deus de silêncio, mas Deus é Deus de som. Deus é Deus de ruído, e Deus é Deus de reboliço. Deus é Deus de calmaria, e Deus é Deus de terremotos. Ele fala como Ele queira falar, porque Ele está no comando, e Ele é onipotente, e Ele é criador.
Ninguém pode vedar os olhos ou os projetos de Deus. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Aí os homens de hoje querem andar na vontade própria, aí sofre as consequências dentro de casa, em volta deles. E de repente, veio do céu. Olha de onde veio, do céu. Aleluia. Aonde está o trono de Deus que Isaías teve a visão no capítulo 7? Um som como de um vento veemente e impetuoso, mas não era vento, era mais do que vento. Não era som, era mais do que som. E encheu toda a casa em que eles estavam assentados, posição de aguardar, de esperar, posição de descanso e de confiança, posição boa. Eles só levantariam dali como levantaram depois que cumprisse o que o Senhor havia dito, e o Dr. Lucas escreveu: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. A visão é nítida. A visão é com certeza. A visão não é embaraçada. A profecia não é pela metade. Deus falou para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo a vara da amendoeira. E Deus falou: você está vendo bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra, Jeremias. As visões de Deus, as profecias de Deus não são embaraçadas, não são míope nem com catarata, são nítidas, porque Ele é Pai que fala direto ao coração da filha, ao coração do filho. Tem gente que fala: Deus falou e eu não entendi. Não foi Deus quem falou. Deus é Deus de palavra desenrolada. Ele fala direto, como a mãe fala direta com seus filhos. Foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um recebeu uma língua de fogo. Por que língua? Porque não foi uma bola de fogo, porque não foi uma coluna de fogo. A coluna manifestou lá no deserto, sim. Bolas de fogo caíram sobre Sodoma, sim. Porque foi línguas. Viu, Gerson Santos Teixeira? Porque línguas, porque começava ali o período da graça de Deus, a evangelização dos povos, e assim sucedeu. Línguas repartidas como de fogo, viu, Gracinha? E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo concedia que falassem línguas estranhas, que um não entendia o que estava falando com outro, porque ali tinha pessoas de todas as partes, de todos os continentes reunidos em Jerusalém para a festa dos Pentecostes, de todas as nações que estão debaixo do céu, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles receberam podemos dizer assim, uma aula de idiomas do céu, particularmente para cada um, línguas de fogo. O Espírito veio em formas de línguas de fogo. Por isso que este programa tem também como título Seminário pela Manhã, Línguas de Fogo, além do Bom Dia Espírito Santo, Encontro dos Vasos, Café com Jesus, Viu e CB Caruaru. Vocês entendem o que eu falo? Viu, Flor Santos? Use a sua língua, Flor Santos, para falar de Jesus. Deixa a língua de Deus estar sobre a sua língua. Eita! Que suas cordas vocais sejam usadas também para evangelizar as nações. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, varões religiosos. As religiões estavam ali reunidas. Era um culto ecumênico. Mas quem venceu foi as línguas de fogo, aleluia. Epa, Xariandecais. As línguas de fogo vencem o ecumenismo. Nós temos que incendiar os idólatras, os feiticistas. A cobra que de Moisés engoliu as cobrinhas de Faraó. Culto ecumênico? Se você não for um instrumento de Deus ali, você será como os demais, iguais a eles. Tem que fazer a diferença com sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Se não verem em você diferença, qual é a diferença que você tem? E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, que estava confusa. A presença de línguas de fogo gera confusão. A palavra com autoridade, sinais e prodígios, milagres que estão lá em Mateus capítulo 10, gera confusão, gera discriminação, te encostam no canto, porque a sua maneira de pregar, de transmitir é diferente, porque as línguas de fogo geram, sim, confusão, porque incendeia o arraial dos filisteus e queima a papelada da imundície do homem que é voltado só para coisas materiais. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Pofília, Egito,
partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos. Atenção, Brasil! Atenção, Europa, África, Ásia! Para o término do versículo de número 10 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E foram estes forasteiros romanos e estes prosélitos aqui, do término do capítulo 2 de Atos, versículo 10, que trouxe o evangelho para a Europa, principalmente para a Itália, também para toda a Europa. Por isso que quem evangelizou o Brasil foram os americanos que foram da Europa para a América do Norte. Por isso que da Europa vieram os pastores para fundar a Assembleia de Deus, os batistas e assim sucessivamente. Houve uma evangelização em todos os países da Europa, um avivamento. A Inglaterra foi sacudida. Os ingleses, país protestante, vieram para a América do Norte. Línguas de fogo que não apagou e nem apaga. O diabo faz de tudo para apagar as línguas de fogo, mas quero ver ele apagar a minha e a sua, que tem o Espírito Santo. Línguas de fogo para incendiar o arraial dos filisteus e queimar o Golias dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, e queimar o fogo da magia. A serpente de Moisés engoliu as serpentes de Faraó e de suas bruxas e bruxos. O fogo de Deus é mais forte do que o fogo do diabo. Os prosélitos e forasteiros romanos vieram da Inglaterra, evangelizaram a América do Norte. Atenção! Atenção! Porque lá na América do Norte, uma menina foi curada de câncer. Uma jovem linda. E depois que ela foi curada, ela recebeu o batismo com fogo. E ela funda a igreja do Evangelho Quadrangular. E a América do Norte foi sacudida pelo poder de Deus através desta garota, desta mulher. E os seus pastores e missionários vieram para o Brasil na década de 60, 1960. E começa em São Paulo a evangelização nas tendas. Sabe o que é tenda? Parecia com circo, porque naquela época os circos estavam em alta. Mas o palhaço do circo não era o pastor, era o diabo. E em uma daquelas concentrações nas tendas, olha quem estava lá, rapaz! O garoto Doriel de Oliveira, com 14 anos,
que já frequentava as Assembleias de Deus de origem. E ele vê em uma daquelas tendas a perna de um paralítico crescendo. E sabe o que o menino Doriel falou? Eu quero ser um pastor como este pastor. Porque a língua de fogo contamina, contagia, incendeia. E ele sai dali enfoguetado. E no ano de 1964, olha como a língua de fogo espalha, rapaz. Ele começa esta igreja em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, ele envia um pastor para a minha cidade, Três Pontas. E o pastor que ele enviou era um vaso na mão de Deus. E quando nós chegamos lá, eu, meu irmão Jair, nós falamos, eu quero ser como ele. Eu não quero mais ser da igreja romana, eu quero ser da igreja língua de fogo. Entramos e fomos incendiados, recebemos a língua de fogo, estamos aqui incendiando a terra e transmitindo a mesma unção. Eu quero ser como ele. Eu quero ter a unção, o avivamento. É isto aí, apóstolo Jair de Oliveira. Tá antenado lá comigo, ó. Ali é língua de fogo. O diabo já quis apagar, cortar a língua, e ele está aí, de língua de fogo. Quase 70 anos incendiando o Brasil agora é o Brasil. E não é só o Brasil, mas não, são os continentes. É isso aí, meu irmão. Está antenado, não é? Língua de fogo. Que está em Atos capítulo 2, versículo 10. Os forasteiros romanos e os prosélitos trouxe a língua de fogo para a Europa, da Europa para a América do Norte, da América do Norte para o Brasil, do Brasil para o mundo. O mundo hoje está sendo incendiado pelas línguas de fogo. Jesus está voltando. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Muitos não entendem. E outros, zombando, diziam: estão cheios de cachaça, de mosto, de álcool. Mas só que esta língua de fogo não é fogo de álcool, rapaz. Fogo de álcool passa rápido. Este é o fogo do Espírito. Por isso que hoje aqui na Catedral e na sede, a gente começa uma das maiores campanhas do Brasil, 60 dias. De hoje, na Conferência de Líderes em São Paulo, esse fogo será ampliado. Eu sei. É amanhã à noite, sexta-feira o dia todo e sábado até meio-dia. Vai haver um incêndio espiritual ali naquele espaço dos imigrantes japoneses no centro de São Paulo, no bairro antigo da Liberdade em São Paulo. Vamos incendiar os corações para saírem dali incendiando os municípios da nossa querida pátria. É isto aí, meu irmão. É você aí, eu aqui, fazendo e provocando incêndio
e queimando o barraco do diabo. 6h22, vamos falar com Deus, ó terra. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu abençoo este dia 17 com toda a força da minha fé. Abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo este dia, os 6 cultos que teremos diante da arca, na catedral, na sede, trazendo a mensagem da graça, da misericórdia, da cura e das boas notícias. A unção com as 7 essências sacerdotais, o cheiro de Cristo, o perfume da vitória, o perfume da bênção, os projetos de vida para 2022, que é o ano da vida, que já serão entregues, a folhinha ungida, a folha de papel para o pedido especial, os envelopes do voto também que estaremos distribuindo. Deus, abençoa o dia de hoje, os 6 cultos que teremos na catedral e na sede. Eu oro e abençoo o copo com água que está sobre o rádio, a caneta que vai assinar destravamentos, contratos e escrituras. Eu consagro o azeite que esta pessoa está apresentando diante de ti. Fronhas, fraldas, caixas com medicamentos, ferramentas de trabalho, eu posso abençoar. Eu abençoo a família evangélica, católica, espírita, livres pensadores. Que as línguas de fogo estejam ali hoje, no momento em que subirmos ao altar para abençoar o povo. Que o Senhor nos ajude neste dia e abençoe esta campanha até 12 de janeiro de 2022. Tragam as pessoas para serem curadas, libertas, saradas, salvas. Ó Deus, eu estou abençoando a porta da catedral e da sede hoje, com a bênção do perfume, da vida, da renovação, dos milagres. Esta pessoa que tem falado, um dia eu vou à casa da bênção, que seja hoje, que seja sexta-feira, domingo, porque todos estes dias até 12 de janeiro, a campanha vai estar diante do altar. Nós abençoamos todos os ouvintes. Eu abençoo também aqueles que estão enviando Pix para ajudar a manter a rede Bom Dia Espírito Santo. A chave 71 9918 62232. Porque cada alma que eu ganhar é uma pedra na coroa deles. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Daqui a pouquinho eu estarei na catedral, na sede. Hoje começa a grande campanha, viu, Fernanda?
Deus te abençoe aí em Boston. Viu, Maria Dias? Deus abençoe. Viu, Jane? Deus abençoe. Elenir? Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí na Califórnia. Deus abençoe vocês no Rio, São Paulo, Minas. Meu abraço a todos. Compartilhe o nosso programa. Entra lá em minha página no YouTube, Daniel de Oliveira, está aberta ao público. Lá no Facebook também. Leve Jesus através da minha voz. Manda um Pix. Sabe o que é Pix? É uma transferência. Se você ainda não tem, alguém da família já tem. A chave é 71-9918-62-232. Cada alma que eu ganho, viu, Pedro, é uma pedra na sua coroa. Às vezes você tem um chamado missionário, mas nunca exerceu e obedeceu o ID. Pregue o evangelho através da minha voz para o Brasil e para todas as nações do mundo. Meu abraço. Shalom. Te abençoe, Pedrão. Pedro é faísca de pedra, hein, rapaz? Que esta unção esteja através das suas palavras, pelo Espírito.